Paz e graça a todos. Essa semana é uma semana de fortalecimento, é uma semana de busca pela presença de Deus. E a pergunta para a gente nesse dia é: o que tem nos fortalecido? Do que a gente tem se revestido nesses dias? O que tem nos habilitado a caminhar na vitória do Senhor? Eu queria ler um texto que está lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então eu vou falar sobre 4 atitudes de fé para essa semana. A primeira, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, essa semana é uma semana de buscar fortalecimento espiritual em Deus. De que forma? Como que eu posso me fortalecer em Deus? Nós podemos fortalecer através da oração, através da leitura bíblica, através da busca pela presença de Deus. Então são dias em que você na sua casa, com a sua família, precisa tirar um tempo maior para refletir na sua vida, para buscar o Senhor, para buscar princípios da palavra de Deus para a sua vida. Então essa semana é uma semana de atitude de fé, de fortalecimento em Deus. Então não tem como a gente se fortalecer em Deus sem uma busca profunda pela presença dele. Segunda atitude de fé para essa semana. Está lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, que diz assim: Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa segunda atitude de fé para essa semana é: pare de lutar no natural e passe a lutar no espiritual. As pessoas, por estar nesses dias passando por situações de abatimento de forças, desânimo, tristeza, medo, angústia. O que acontece? As pessoas têm olhado muito para o natural e têm perdido a sua resposta ou a sua ação espiritual. De que forma que eu posso lutar no espiritual? Através de uma vida de oração, através da leitura bíblica, através do meu relacionamento profundo com Deus, onde eu estou buscando a presença do Senhor. E aí eu saldo o racional, eu paro de olhar para os problemas e eu passo a olhar para o Senhor e passo a confiar nele, a ter esperança e expectativa de que as coisas vão mudar, não em mim, não no natural, mas vão mudar nele, porque ele é poderoso para fazer e para mudar as circunstâncias. Terceira atitude de fé para essa semana. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então a nossa terceira atitude de fé nesses dias é: prevaleça nos dias maus. Como prevalecer? Não se entregando aos problemas, sabe? Não desanimando, não deixando que a angústia, o sofrimento, a tristeza, sabe, domine as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso emocional. Então precisamos lutar nesses dias, prevalecer contra os dias maus. E um dos segredos que esse texto nos dá é o quê? Vistam toda a armadura de Deus. Eu preciso me revestir dela por completo. Não adianta você se revestir só de fé, mas não ter o caminho, se revestir de fé, ou ter a palavra, mas você não está ali, firmado nos benefícios da salvação, você não está trilhando o caminho. Então se revista completamente da armadura e todas as partes dela, sabe? Então você precisa ter a verdade, a justiça, o caminho, a salvação, a fé, e precisamos revestir a oração, precisamos revestir de toda a armadura, e a palavra e os princípios sendo aplicados nas nossas vidas. Essa é a maneira de vencer os dias maus, é declarando que a palavra de Deus é poderosa. Ela é mais poderosa do que as circunstâncias. Ela é mais poderosa do que os problemas. Como diz o texto da palavra, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, o nosso Deus é poderoso para mudar as circunstâncias. E quando eu me revisto dessa armadura, eu estou declarando por dias maus: chega, acabou, é o fim. E nós vamos estabelecer as promessas de Deus e o milagre nas nossas vidas. Quarta atitude de fé para essa semana está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 14, que fala assim: Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Nesse quarto princípio, nós aprendemos a nos revestir com a armadura de Deus.
E diferente da armadura humana, a armadura de Deus você é revestido por dentro. Na armadura humana você se reveste por fora. Você protege o seu corpo de forma externa, dos ataques, daquilo que vai ser lançado sobre você, do inimigo. Mas na armadura de Deus não, é diferente. Na armadura de Deus é uma proteção interna, é uma proteção que Deus te dá para que você esteja revestido por dentro, fortalecido. Que você esteja caminhando diante do Senhor. E Deus ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para permanecer inabalável, para permanecer firme diante daquilo que vai se levantar nesses dias. Eu vou deixar só uma pergunta para finalizar para você. Por que a oração é tida como uma das partes da armadura de Deus? Porque todo o exército ele precisa estar bem estruturado. E para que um exército ele caminhe, permaneça firme, ele possa vencer, prevalecer numa batalha, ele precisa ter uma boa comunicação, ele precisa ter estratégias, ele precisa ter ali um diálogo entre o general, entre os seus comandantes e os soldados, entre o soldado e os seus comandantes. Então a oração ela tem essa função dentro da armadura do Senhor. Ela é a comunicação, é o diálogo, é a interação entre Deus e os homens. É aquilo que nos fortalece, que nos habilita a prevalecer. É a direção de Deus diante das adversidades. É quando Deus fala contigo e te direciona a fazer algo de uma determinada forma ou de uma determinada maneira. Então a oração ela é essencial na armadura, porque sem ela o exército fica perdido, ele fica sem estratégia. Então ele precisa dessa parte da armadura, que é uma parte espiritual. Como eu falei, a armadura ela não é externa, ela é interna. Então a oração ela é essencial para que você possa prevalecer e caminhar na vitória do Senhor nesses dias. Então coloque a sua armadura, se revista dela, caminhe no Senhor e prevaleça nesses dias diante de toda a adversidade que tem se levantado na sua vida. Pegue a sua família, estabeleça um vínculo de intimidade, de relacionamento com Deus, equipe a sua família com a armadura de Deus e prevaleça em nome de Jesus.